Fala, nação tricolor, tudo bem? Olha aí, não se esqueça aí de se inscrever no canal, dar um like, tá? Vamos compartilhar as ideias do São Paulo. Eu sei que eu tô ausente, quase não tô impulsionando o canal, certo? Mas na medida do possível a gente vai aqui se falando, tá? Meus amigos, eu tava vendo aqui um negócio muito interessante agora, né? O Rogério Ceni, na coletiva dele lá após Flamengo, falou que o São Paulo precisa reduzir a sua folha salarial, né? Que tá alta, né? O São Paulo tá quebrado, afinal de contas, né? Instituição quebrada, falida. Uma instituição falida que todo mundo não quer largar o osso. Que coisa louca, né? Meu Deus do céu, né? É mais ou menos assim, cara. A sua casa está desmoronando e você fala, não vou sair. É mais ou menos isso, né? Mas acredita quem quer, correto? Vamos lá. Então o Rogério Ceni falou que o São Paulo tá quebrado e vai ter que diminuir a folha salarial pro ano que vem. Aí eu vi aqui um comentário do Nicola, em que ele fala que a folha salarial do São Paulo é de 15 milhões de reais. Vamos aí falar 16 milhões. Vamos aí falar na faixa de 16 milhões de reais. Vamos arredondar, tá bom? Então, o que acontece? Muita gente usa o exemplo aí do Flamengo, e com as razões. O Flamengo tem que ser seguido em termos administrativos, né? Porque o Flamengo ele equacionou suas contas, né? Um time que devia demais, etc e tal, pagava muitos juros, foi lá, pagou suas continhas e hoje consegue montar times aí para brigar por tudo, beleza? Agora, vamos pegar quantos jogadores acima da média o Flamengo tem, certo? Acima da média, o que faz com que o Flamengo belisque títulos aí praticamente todos os anos. Vamos pegar Pedro. Vamos pegar Everton, que logo vai sair do Flamengo, porque já tá chegando na idade, mas pra mim é um espetáculo de jogador. 2. Arrascaeta. 3. Gabigol. 4. Eu tô falando de jogadores que ganham mais de 1 milhão, tá? Eu não vou colocar. Vamos, Vidal tá no banco, vai. Vidal, 5. Aí tem um goleiro, Santos, 6. Beleza. Aí tem um banco ali, Cebolinha e tal. O Cebolinha não é nada espetacular. Se fosse, continuava na Europa. Tem um Cebolinha, etc e tal. Tem um banco ali para recompor bem. Beleza. Esse aí dá uma média aí, 1 milhão. 1 milhão e 200, 6. Vamos pensar aí que é 8 milhões de salário aí para esses 6 caras. 8 milhões de salário. Veja como é fácil você montar um time de futebol com um orçamento igual o São Paulo, igual o Flamengo, igual o Palmeiras, igual o Corinthians. Você pega 8 milhões e você reserva para preencher o teu elenco com 5 a 6 caras bons, muito bons, que vão te dar títulos. Títulos grandes, desculpa, não vai ser através do Luciano, que é um cara que tem se mostrado aí muito guerreiro. Ele pode até ser melhor ainda com um elenco, né, que o abasteça mais, com um elenco mais recheoso. Por exemplo, o Luciano, ele poderia produzir muito mais no meio dessas cobras do Flamengo, sem dúvida. Agora vamos lá. Não vai ser o Caleri, não vai ser Luciano, que vai dar títulos grandes pro São Paulo. Então você reserva 8 milhões para uma temporada que vem. Vai, você tem que enxugar a folha, Rogério Ceni? Tem, né? Então reserva 8 milhões, manda um monte de pé de rato embora. E você traz 3 a 4. Não vou nem falar a quantidade do Flamengo. 3 a 4 jogadores nessa média de 1 milhão e meio, 1 milhão e 200, que são caras que vão te garantir. Eu uso o exemplo do Flamengo em termos administrativos. Agora, o exemplo maior é o Atlético Mineiro. Quem foi que fez o Atlético Mineiro aparecer de novo no mapa do futebol brasileiro? Quem foi que fez? Começou lá atrás com o Ronaldinho Gaúcho. Começou naquela Libertadores, se lembra? Que inclusive eliminaram o São Paulo naquela Libertadores. Começou lá quando trouxe esse tipo de jogador. Esse tipo de jogador. Quem ganha títulos no futebol de hoje são esses caras. Após mais de 30 anos, o Atlético Mineiro, após 50 anos, né? O Atlético Mineiro foi campeão brasileiro. Mas não foi mera coincidência. Foi por causa do Hulk. Foi por causa do Nacho, em especial o Hulk, que é jogador que decide jogos. Então vocês têm que trazer esse tipo de jogador para decidir jogos. Aí você completa o elenco ali com coadjuvantes. Por exemplo,
O Nestor, que todo mundo critica, né? Não tanto quanto o Igor Gomes, mas o Nestor ele pode render muito mais ao lado de 4, 5 cobras. A mesma coisa serve pro Galopo. Ou vocês esperam que o Galopo seja protagonista? Hein? A mesma coisa serve aí para esses laterais medianos do São Paulo. Olha só o exemplo do Flamengo. Rodinei, que a torcida do Flamengo não queria ver nem pintado. Olha lá o exemplo do Flamengo, cara. Rodinei é titular absoluto, porque ele tá ao lado de um monte de cobras, de um monte de jogadores bons. Então ele rende. O futebol dele rende mais. Agora, você não pode dar pro Rodinei o status de protagonista, que ele é o cara do time. Não, ele não tem que ser o cara do time. Ele tem que ser o que ele é, coadjuvante, e rende pra caramba. Ele abastece muito os craques. Veja que não é difícil. Agora, você jamais vai fazer isso se você tiver rabo preso com empresários. Se o empresário chegar e te falar assim, ó, o diretorzinho do clube falido, vai lá naquele clube lá, já que você me deve, e compra o cara lá, tá? Compra ele lá por 30 milhões. Tá? Compra ele lá por 30 milhões. Você tem uma dívida comigo, senão eu vou lá e te executo. Entendeu? Vai lá e faz um contrato com esse pé de rato que tem aí. Estende o contrato dele por mais 5 anos. Ó, ele ganha 100 mil. Agora não, agora você vai renovar o contrato dele para ele ganhar 400 mil reais. Então, se você tiver rabo preso com esse tipo de gente, você não vai montar esses tipos, esse elenco. Mas perceba que não é difícil você montar um time para brigar por títulos. Não é difícil. Foi exatamente o que o Corinthians fez. Olha o Corinthians. Olha o Corinthians. O Corinthians foi lá, trouxe o Yuri Roberto, né? Roger Guedes, Renato Augusto, o William já foi embora, né? Mas o Corinthians montou um time para ser campeão. A formação do time é que foi errada, trazendo jogadores acima da idade. Tanto é que o William já foi embora. Brigar pelo brasileiro o Corinthians não vai brigar, mas tá na final de Copa do Brasil e tudo pode acontecer. Eu não duvido desse time do Corinthians ser campeão em cima do Flamengo, mas não duvido mesmo. Não duvido. Ah, o Flamengo passou o rodo na Libertadores. É outra história, cara. É outro jogo. O Corinthians já é outro time. Após a eliminação do Corinthians na Libertadores pro Flamengo, esse treinador do Corinthians aí, o Vitor Pereira, ele tá tendo tempo para treinar o time. E você vê que o time já tá se comportando de uma forma muito diferente do que se comportava um mês atrás. É outra história essa final. Então assim, pessoal, só ganha títulos hoje em dia se você tiver jogadores desse nível. Não adianta, ai, Cotia vai dar, não vai. Cotia não pode ser protagonista de nada. Cotia tem que ser um mero reforço. Vamos abastecer o elenco com Cotia. Vamos trazer um zagueiro de Cotia, um lateral de Cotia, um volante de Cotia, para numa urgência ter esses caras aqui para ajudar o elenco principal. O Cotia tem que ser isso. Inclusive, com esse tipo de jogadores, essa molecada vai render muito mais. E Cotia, é porque eles são tão incompetentes, meus amigos. Eles são tão incompetentes, esses velhos ali do São Paulo, que se eles descobrirem isso aqui, talvez eles até acordem. No dia que eles tiverem um elenco forte, Cotia vai vender muito mais. Porque o moleque vai subir, vai dar 3 chutes na bola, vai vir um Arsenal, vai vir um Manchester, vai vir um Tottenham, vai oferecer 40 milhões de dólares, cento e tantos milhões de reais, por causa de um moleque que deu 3, 4 chutes na bola. Por quê? Ele vai estar jogando muito bem ao lado dessas cobras. Mas se essa velharada do Morumbi descobrir isso aí que eu tô falando, quem sabe eles não mudem de ideia, enxuguem um elenco e façam isso que eu tô te falando. Entendeu? É isso, pessoal. Você não será campeão hoje em dia se você não tiver esse nível de jogadores. Esqueça o que aconteceu com o Santos lá em 2002 com o Robinho. Esqueça o que aconteceu com o Santos, com o Neymar, com o Ganso. Esqueça. O futebol de hoje é diferente. O futebol de hoje já não é como o futebol de 10 anos atrás. Esqueça. Quem são os campeões da Champions League ano após ano? É Real Madrid, é Bayern de Munique, é City. City não, é Chelsea. Por quê? Porque são elencos de jogadores desse nível. Por que aqui no Brasil está sendo Flamengo, Atlético e Palmeiras? Porque tem jogadores desse nível. Atlético e Flamengo, muito mais. O Palmeiras é um negócio mais específico. O Palmeiras sim é um time muito
muito voluntarioso, muito bem treinado e que sabe das suas limitações. Você nunca vai ver o técnico do Palmeiras querendo enfrentar de peito aberto Atlético Mineiro e Flamengo. Você não vai ver isso. É um cara que sabe das limitações do time dele. E por isso que o time dele tem sucesso. O Palmeiras não tem esse mega craque. Tem 4, 5 jogadores muito bons ali. O Dudu, o Zé Rafael, o Veiga, o Scarpa tá jogando um futebol espetacular. O Scarpa, hoje eu coloco o Scarpa aí na prateleira ali de craques. Esse ano do Scarpa tá um absurdo. Entendeu? Tem um baita de um goleiro, um baita de um zagueiro. Então é um time diferente. Não é um time recheado de medalhões, de craques, mas é um time com bons jogadores, voluntariosos e que entendem muito bem o esquema do seu treinador. Ponto. Entendeu? Então é isso, pessoal. Não é difícil. É uma questão de competência. Enxuga a folha salarial trazendo esses caras. Manda no mínimo uns 10 que ali estão e traz um Lucas. Traz um atacante bom da Europa. Vê se o Firmino quer encerrar a carreira, quer sair do Liverpool, não sei. Traz 4, 5 jogadores nessa faixa de 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e meio, que você briga por tudo. Entendeu? É isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Siga o canal aí, se inscreva, tá? Compartilhe nos grupos aí dos amigos aí. E na medida do possível a gente vai se comunicando aí. Eu ainda não tô impulsionando muito o canal por causa eu tenho outras coisas aí, uma correria. Mas logo a gente vai dar uma atenção maior aí pro canal. Um abraço, Deus abençoe vocês.